adquiriram a revista, mas é um texto sobre a formação do pensamento espírita. Como foi formado o pensamento espírita, já que as pessoas desconhecem a formação do pensamento, como isso foi feito. Eles pensam que tudo foram os espíritos, foram milagres, foram comunicações, enfim, eles atribuem ao sobrenatural, ao extraordinário, uma série de fatos que seguem uma lógica e a inteligência de Deus. Da mesma forma que a Terra sofreu um processo de amadurecimento geológico desde os seus primórdios, quando saiu do Sol como uma bola ígnea de fogo, até a Terra atual. Então as coisas não são milagrosas, elas são formadas, aperfeiçoadas, evoluídas. E hoje nós vamos dar um pequeno ponto sobre isso, e já falamos isso anteriormente, em outras aulas, até de uma maneira exaustiva. Em seguida, nós falaremos em relação à aula passada, que foi interrompida. Vocês se lembram em que pergunta nós paramos? Hein? Que pergunta? A gente parou na 80 e a gente fez a pergunta 80. Fomos até 80. Tá bom. Bem, então eu espero que a aula de hoje seja uma aula que esclareça vocês e que movimente o pensamento de vocês. Porque o Espiritismo não é o que se propala, essas coisas maravilhosas, sobrenaturais, fenomênicas. É algo extremamente científico, que tem um caráter muito lógico, daí a sua filosofia, e que essa ciência, aliada à filosofia, forma um contexto moral, e esse contexto moral se identifica com os evangelhos de Jesus. Portanto, o Espiritismo ele veio com uma proposta muito clara: reviver os evangelhos de Jesus na sua íntegra, dentro de um contexto científico, de acordo com a evolução dos tempos, e dentro de um contexto lógico, para não dar razão ao fanatismo, à superstição e o misticismo. Está claro isso? Ele não é uma religião em si, porque ele tem aspectos científicos e aspectos filosóficos, mas são justamente esses aspectos científicos e religiosos que tornam uma religião, mas não é uma nova religião, ele é o cristianismo redivivo. E por ter aspectos científicos, filosóficos, ele, dentro do contexto religioso dele, ele sempre evoluirá, só não evoluindo nos princípios morais, que esses são eternos e legados por Deus a Jesus. Ele não sofrerá o que a igreja sofre, com a falta de acompanhamento, do descompasso entre as propostas religiosas e a ciência e o avanço científico. Ele também não tem líder, não tem chefe, ele não tem uma hierarquia. Nós não temos um chefe na Terra, nós não temos um subordinado na Terra, nós não temos pessoas que possam representar o Espiritismo para nós. São pessoas que possam ser excelentes palestrantes, excelentes médiuns psicógrafos, mas que não representam e ninguém delegou poderes a ele para tal. O único que nos representa e que é um ato direto nosso com ele é Jesus. Então são princípios fundamentais do pensamento espírita
que as pessoas não compreenderam isso na sua plenitude. Então, eu tinha umas convidadas, mas estão com o Wilson. De qualquer forma, o tempo é mais importante. Vamos aqui iniciar com a Ave Maria, abrindo o nosso culto. Aqui, ó. Aqui na frente. Jesus, Divino Mestre, nosso modelo e guia, Deus nosso Pai, Espíritos mentores da casa, responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho, nós pedimos a vós que tragam as suas forças, tragam as vossas bênçãos, o vosso amor, sobretudo, e nos faça compreender melhor o destino das nossas vidas, a razão da nossa existência e, particularmente, a nossa relação com Deus, com o próximo, com a criação, com a Mãe Natureza, com a vida. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 4 de março do ano 2013, pela graça de Deus. Bom, mais uma vez, o nosso cordial boa noite para todos. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para aqueles que estão iniciando o seu curso conosco, que é uma recapitulação da formação do pensamento espírita, como o pensamento espírita se formou, de forma a tirar do pensamento espírita, do espiritismo, essa nódoa do misticismo, do milagre, do sobrenatural, do extraordinário, do fantástico, e posicioná-lo dentro de um caráter eminentemente científico. Vamos lá. Esse texto, que são os espíritos superiores de Allan Kardec, uma inédita linha de pesquisa que foi feita conjuntamente com esses espíritos superiores, que são aqueles que detêm a um só tempo o conhecimento científico, a sabedoria e a bondade, juntamente com Allan Kardec, que era um cientista e um pedagogo. Vamos ver esse trabalho conjunto, como se desenvolveu. Muito bem. A base do trabalho é que Allan Kardec ele propôs fazer uma comparação dos fenômenos físicos e químicos, ou os fenômenos naturais existentes, como a queda de um corpo, a dilatação de um corpo,
a carga de uma energia que passa de um gerador para uma fonte de luz, enfim, com os fenômenos que ele observava espirituais. Mas ele se deparou com diferenças nesse método de estudo. Nós vimos em outras aulas que Allan Kardec adotou o método de observação experimental para investigar os fenômenos espíritas, ou seja, uma linha de pesquisa que ele revelou ao declarar: é, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Ele coloca o Espiritismo dentro do método experimental. E o que vê sem o método experimental? O método experimental foi criado nos anos 1400 por um cientista inglês chamado Francis Bacon. Foi através de Francis Bacon que a ciência começou a tomar o seu caráter. Ela tinha tido dois movimentos. O primeiro foi com os gregos. Até os gregos, a ciência era uma propriedade da religião. Todos os fatos, a criação do mundo, o universo, a agregação do céu em diversos planos, como propunha Aristóteles, enfim, a Terra sendo o centro do universo, todas essas propostas religiosas começaram a ser abaladas pela filosofia grega, que era o questionamento de tudo e o porquê de tudo. Então, o porquê, a indagação, a dúvida e a comprovação dos fatos começa com os filósofos gregos. Mas é na época medieval que surge uma revolução da inteligência, chamada racionalismo, que bate de frente com o misticismo maior da Igreja. E quem propõe isso foi Francis Bacon, que ele propõe o método de observação experimental, que é o método que a gente observa um fenômeno, nós vemos aqui, como a queda de um corpo, e procuramos estudar essa queda do corpo, qual é a altura que o corpo cai, qual é a velocidade que ele chega ao solo, se esse corpo formado de chumbo ou de uma substância menos densa, como a rolha, cai na mesma velocidade, se isso é constante, se isso é repetitivo, se isso forma efetivamente uma equação, isso se forma um princípio geral. E um exemplo desse estudo que começou com Galileu na Torre de Pisa, quando ele jogava de diversas alturas pedaços de chumbo e pedaços de rolha. Depois ele colocou ambos para caírem num tubo onde havia o vácuo, onde não havia mais a resistência do ar, e ambos caíram com a mesma velocidade num determinado tempo, que essa velocidade era constante, que era a velocidade da aceleração dos corpos, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a lei, que é a ação da gravitação universal. É a atração de todo objeto para o centro da Terra, essa atração tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o método de observação experimental foi o pai da ciência. Na época, depois surgiu Newton, etc., com as leis da massa. Então, Kardec, que era um cientista, ele tenta também, nos fenômenos espíritas, colocar esses fenômenos à luz dessa metodologia experimental. Tá claro isso aí? Ou tem alguém dormindo? Tem gente aí que já está dormindo. Vamos dormir em casa, porque aqui é lugar de estudar. Eu vou bater com a varinha se alguém dormir. Bom, é pois rigorosamente exato, ele diz
que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto de observação. Então ele já foca o Espiritismo numa linha científica. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearem sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método só seria aplicável à matéria, ao passo que é também aplicado às coisas metafísicas, do grego meta, que é em seguida, e grego physis, é a matéria mais além, significa que vai mais além da matéria. O meta pode ser também o lado dele, é aquilo que transcende a matéria, ao estudo do objetivo, do fato concreto, é a metafísica. Enfim, essa investigação da realidade que transcende a matéria vai nos levar a um contexto espiritual. Então o problema do Allan Kardec era tentar descobrir um método que se adaptasse às pesquisas que nós chamamos metafísicas, ou seja, aquilo que não é objetivo, objetivável no microscópio, num aparelho qualquer de investigação científica, numa queda de um corpo medida por um instrumento qualquer. Era algo invisível, algo impalpável, intangível, mas que produzia efeitos. Então, ao tentar fazer essa correlação entre o método de observação experimental, que é o método das ciências físicas e químicas, ou as ciências da natureza, com uma metafísica, que é isso que vai mais além da matéria, ele viu que tinha um caráter diferencial. Aí ele começou a estudar o caráter diferencial. Muito bem, ele constatou que no caráter diferencial havia um fenômeno muito diferente do fenômeno que ele observava no método de observação experimental. Havia alguma coisa diferente. O que era essa coisa diferente? Vamos lá. Por exemplo, o fenômeno físico, ele cai. Eu estou usando uma queda de um corpo com um modelo didático. Ele cai com a velocidade de 9,8 metros por segundo. Tá certo? Vocês concordam? Um navio flutua porque ele tem um empuxo. E como é que é o empuxo que sustenta o navio? É o volume de água deslocado pelo navio. Ele pode pesar toneladas, mas se o casco dele desloca toneladas de água, a água dá um empuxo e ele fica flutuando. Um corpo que nós aquecemos, ele sofre uma dilatação. Por isso que os trilhos, os dormentes na estrada de ferro, eles têm uma interseção entre um trilho e outro, porque com a dilatação do corpo, se ficarem constantes, eles vão empenar. Então, na realidade, o que regula a queda de um corpo, o que regula um empuxo, o que regula a dilatação de um corpo é a lei daquele fenômeno. Então, toda a inteligência do fenômeno é regulada por uma lei. Se não houvesse as leis, não haveria física, não haveria química, seria alguma coisa anárquica. Então há uma inteligência que regula o fenômeno. O princípio da ação e da reação, toda ação gera uma reação igual e contrária, que é uma lei de Newton, é que gerou os aviões a jato. Porque o jato do avião ele bate no ar e o ar contra-reage sobre o avião e o avião decola. Não é o jato que faz o avião subir, é a reação do ar que faz o avião subir. Então tudo tem uma lei. Muito bem. Então essa lei, que é o fenômeno que está no fenômeno físico, na matéria, que atrai matéria, na lei das massas, na transformação da energia em calor,
nas máquinas a vapor, por exemplo, que nós aquecemos a água numa caldeira, aquela caldeira gera um vapor sob pressão, esse vapor sob pressão gera uma engrenagem, e essa engrenagem gera um trabalho, e esse trabalho gera um tecido numa máquina de tear, ou gera a movimentação do carro no motor de um automóvel, na combustão. Então essa é a lei que regula. Por exemplo, outro exemplo, o calor sempre passa espontaneamente de um corpo de temperatura mais alta para outro temperatura mais baixa, até igualar. Se eu pegar um corpo quente, que está aqui a 50 graus, e colocar encostado um corpo que tem 30 graus, depois de um tempo T, ambos ficarão a mesma temperatura. Está claro? São leis que vão regulando os fenômenos. Na área da química, por exemplo, se nós juntamos uma base, que é um hidróxido de sódio, com um ácido, que é o ácido clorídrico, nós formamos um sal, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha também, mais a água. Então, é uma lei da química. A reação da base com ácido gera um sal. Então, a conclusão que nós chegamos em relação às leis da natureza é que, chamando I de inteligência e F de fenômeno, nós descobrimos que I, está aqui I, ele que regula o fenômeno. Se alguém tiver dúvida, me pergunta. A inteligência do fenômeno é que regula o fenômeno. Se para mandar um satélite para fora da Terra, nós temos que mandar esse satélite a uma velocidade V, né, que ele saia da lei da força de gravitação da Terra. Ele consiga sair da massa da Terra que atrai ele para o centro dela a velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Isso é que é a física, isso é a química. Muito bem. Porém, quando Allan Kardec foi estudar o fenômeno espírita, é por aqui, né? Ele descobriu o seguinte, que o fenômeno espírita era diferente. Se uma mesa se levantava, que é o fenômeno físico, se uma cestazinha, ele colocava um pedaço de giz na sua ponta e ela levitava, quando os médios botavam 2 dedinhos, e levitava, subia e começava a escrever, esse movimento da cestinha ou da mesa, que era um movimento físico, era uma cinese, um movimento cinético propriamente dito, ele tinha uma inteligência, que não era só a inteligência dele agir contra a força da gravidade. Ele dava respostas, ele escrevia, ele respondia o que se perguntava a ele. Então ele tinha uma outra inteligência, quer dizer, além da inteligência própria dele, que é a inteligência física, ele tinha a capacidade, esse fenômeno, de responder perguntas, e perguntas até muito complexas, sendo que as pessoas que trabalhavam com Kardec eram 3 adolescentes, ou 4 adolescentes. As 2 meninas Dufour, irmãs e Caroline Dufour, se não me engano, Boudin, irmãs e Caroline de Boudin, e a sua irmã, a outra médium era uma médium, irmã Dufour, e a outra Rite Jaffé. Eram meninotas de 13 e 14 anos que não podiam responder perguntas de filosofia ou de alta complexidade de conhecimento. Então ele ficou indagando como isso podia acontecer, já que o fenômeno já não era só físico, e já que a inteligência do fenômeno, além dessa inteligência implícita física do fenômeno,
era uma inteligência extra-fenômeno que respondia às suas perguntas. Muito bem. Então, ele mostrou que os fenômenos, que são os fatos inteligentes, é que formaram a teoria, e não o observador que investigava como ocorre na ciência material. Porque se o corpo cai, eu tenho que fazer uma hipótese no método de observação experimental. Tem que fazer a hipótese. Que hipótese é essa? Por que esse corpo cai? Ninguém sabe. Então eu vou estudar por que o corpo cai. Se um corpo se dilata, eu tenho que perguntar por que ele se dilata. Se um navio não afunda, eu tenho que perguntar por que ele não afunda e tentar estudar o que regula esses fatos. Mas no fenômeno espírita, eles mesmos respondiam o que estava acontecendo. Eles respondiam. A mesa está subindo, a cestinha está levitando, que nós temos uma energia que vocês não percebem, que é uma energia contrária e oposta à força de atração da gravidade, e que zera a força de atração da gravidade e ele sobe, como um balão aquecido sobe na atmosfera. Aí mudou todo o sentido da pesquisa. E ele concluiu então que o que marcava o caráter diferencial da pesquisa dos fenômenos é que eles são inteligentes, comunicam-se com o observador, explicando suas causas e o seu desenvolver, o seu evolver, e torna necessário, após formular qualquer hipótese, que eles mesmos já informam sobre a gênese, a evolução e o processamento do fenômeno. Portanto, no método de Kardec, se nós chamarmos inteligência de I e F de fenômeno, nós vamos ver que I, a inteligência do fenômeno, é igual ao fenômeno, não do fenômeno físico, mas do fenômeno espírita. Está claro isso? Porque vocês precisam entender alguma coisa, que as coisas não saíram assim, da cartola. Muito bem. Então, nesse quadro aqui, nós fazemos a comparação do método de observação experimental de acordo com os fenômenos da natureza, não é? Quem estuda na faculdade, ou quem quer estudar física, quem quer estudar engenharia, quem quer estudar química, quem quer estudar geologia, quem quer estudar informática, seja quem quer estudar qualquer ciência exata, quem quer estudar biologia, vai para a área da saúde, que tem um método de observação experimental. Então, esse aqui é o método de observação experimental aplicado às ciências da saúde, às ciências exatas. Não às ciências humanas, que é um outro método, nem as sociais. Então nós vemos o seguinte, que a inteligência desse fenômeno, ela está limitada ao controle do fenômeno, a controlar a queda do corpo ou a dilatação do corpo. A inteligência é uma coisa que ela controla e o fenômeno é outro que manifesta. Portanto, a lei é a inteligência. O fenômeno é regulado pela inteligência. Ou seja, a queda do corpo é regulado pela lei da queda do corpo, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E um e o outro são diferentes. Isso aqui é Francis Bacon, isso aqui é qualquer pesquisador. Até hoje. Até para pesquisar uma partícula subatômica, eles têm que usar esse método para descobrir. Testar, variar o teste, até chegar a formular uma lei e traduzir isso numa equação. Mas o fenômeno espírita, o que acontece? Ele tem uma inteligência que é o próprio fenômeno dele, tirando o lado físico, ou seja, a inteligência é o fenômeno.
O fenômeno é que se comunica, ele que é inteligente. Ele vai daqui para lá, independente da nossa vontade. A lei é parte da inteligência do fenômeno. O fenômeno e a inteligência são iguais. Assim, o fenômeno, por sua comunicabilidade, ele se comunica inteligentemente, é que vai descrever fatos novos de uma nova realidade espírita. Aí matou a charada. Está dormindo, Carlos? Posteriormente, o que aconteceu? Como as coisas evoluíam bem devagar, porque uma mesa bater sim ou não, sim ou não, sim ou não, era um negócio que demorava horas para responder. Uma cesta peão para escrever, era uma coisa que também era muito laboriosa. Então os espíritos, sob sigilo, disseram que eles iam pegar pessoas sensíveis às ações deles, e essas pessoas sensíveis são chamados médiuns, não são nada extraordinário, nada de endeusar médium, nada de dizer que médium é alguma coisa extraordinária, é um instrumento, é uma variante da cesta peão, da mesa que bate, e essas pessoas sensíveis, eles produziam algum tipo de anestesia, vamos supor, nos médiuns psicógrafos. Quando a gente vai fazer uma operação de braço, de antebraço ou de mão, às vezes a gente não precisa fazer uma geral, dar uma anestesia geral e entubar o sujeito e ventilar. A gente anestesia aqui o plexo que inerva o braço, o plexo braquial, onde estão todos os nervos. Damos novocaína e injetamos até ele perder a sensibilidade e abrimos aquilo, fazemos a cirurgia e o sujeito que está com uma anestesia braquial, ele não vai sentir nada, nem dor, nem analgesia, vai ter anestesia e analgesia. Então eles faziam isso através da energia deles e aquele braço do médium ficava solto, ele não tinha sensibilidade. Não tendo sensibilidade, ele começava a escrever com uma velocidade incrível, como o Chico Xavier. Muita gente endeusou o Chico Xavier, mas o Chico Xavier não podia existir se não tivesse um médium atrás dele. Se não existisse o médium, não, o espírito atrás do Chico Xavier Xavier escrevia o quê? Se tivesse tirado dele essa capacidade dele ser psicógrafo. Então endeusaram o Chico. O Chico falou isso, o Chico não falou nada. Quem falava eram os espíritos. Então trocaram o ator com o intérprete. Uma confusão bárbara. O intérprete é o cara que é o ator, é o intérprete. É aqui, eu sou intérprete, eu sou ator. Aqui eu sou o cara normal. Não tenho nada a ver comigo. Tá? Eu sou um cara aqui. Agora, quando eu vou para cá, eu sou o outro cara. Mas eu mesmo sou esse cara que estou aqui. E agora aqui, o que está aqui é outro cara que está dando aula. Tá claro? E fizeram essa confusão com o Chico, com a porção deles. Porque o Chico disse aquilo. Chico disse o quê? O Chico disse o que o Espírito disse, que o André Luiz disse, que o Emmanuel disse, e que aquela porção de centenas, ou talvez milhares de espíritos disseram, usando a mediunidade dele, essa sensibilidade. Isso, na época de Allan Kardec, então isso foi maravilhoso, porque os espíritos, eles fizeram, devassaram um novo mundo, tá? Eles devassaram o mundo dos espíritos para o Chico Xavier. Assim como quando se descobriu o microscópio, pôde-se devassar o mundo dos micróbios pelo microscópio, ou assim quando pôde-se construir
os telescópios devassar o mundo sideral, o mundo cósmico, uma nova realidade. Assim como Galileu mostrou que a Terra não era mais o centro do universo, e sim um planeta que orbitava em torno do céu, trazendo uma nova realidade para nós, e que a Terra não era uma coisa chata, plana, era redonda, que o horizonte não era o fim da Terra, trazendo uma nova descoberta que modificou inclusive a religião. Assim, o Espiritismo, através desse método de investigação experimental adaptado pelos próprios espíritos e não pelo Allan Kardec, trouxe a realidade do mundo dos espíritos. Então, os espíritos foram os repórteres, foram os jornalistas, foram os escritores, foram os cientistas que foram descrever uma nova realidade. E aí foi sendo construído o Espiritismo, em parceria com Allan Kardec e os espíritos. Nada veio de graça, veio por essa parceria em que Allan Kardec ele também tinha que fazer uma série de críticas às mensagens que ele recebia. A coisa não foi assim, não caiu do céu, ninguém adivinhou nada, ninguém previu nada, foi sendo observado, relatado, visto. E como Allan Kardec era um cientista, ele aplicou 3 métodos de pesquisa que os cientistas aplicam quando vão, por exemplo, usar uma pílula. Vocês preferem que eu chame pílula ou pílula? Pílula ou pílula? Pílula. Por quê? Porque quando nós vamos testar uma nova droga, um novo remédio, nós fazemos o seguinte: aquele remédio é bom para diabetes? Não sei. Então nós pegamos uma série de pacientes e damos aquele remédio. Eu, Paulo, dei o remédio para N pacientes, medi a glicemia deles e vou fazendo evolução da glicemia deles, né, que é o sangue que está, a concentração de sangue, de glicose no sangue. Vou medindo a glicemia com a dose do remédio. Outro grupo, que não sou eu, é o João Paulo, pega uma substância que não tem nada contra diabetes, antidiabético. É um placebo, é quase água com açúcar, e solta para outro grupo. Depois, quando vai chegar os resultados, às vezes uma terceira pessoa analisa, sem saber o que foi placebo, o que foi realmente o novo remédio que nós estudamos, e verifica a eficácia dele. E esses pacientes são escolhidos aleatoriamente. Eu não sei quem foi, quem tinha, quem não tinha. Isso chama-se, em pesquisa, randomização. Random, do inglês. Randomização, variação. Allan Kardec, ele pegava diversos médios. Pegava o Vanderlei, pegava o Carlos, pegava o Paulão, pegava a Rosane e fazia a mesma pergunta: quem é Deus? Paulão, que era médium, recebia um espírito e dizia que dava uma definição de Deus. Carlão, a mesma coisa, e por ali, Vanderlei. Depois ele cruzava isso. E não era médium só de um centro espírita, era um médium de diversos lugares, porque ele recebia muita correspondência. Esse procedimento é multicentrismo, vem de muitos lugares. É o que nós fazemos também em pesquisa, que nós temos centro de pesquisa do mesma droga nos Estados Unidos, no Brasil, etc, etc. Mesma pesquisa de genomas está aí espalhada pelo mundo, diversos países são envolvidos. Então, depois dele confrontar esses resultados e essas respostas, pela estatística, já que ele não podia ter uma quantificação, um número disso,
não podia traduzir em número, porque ainda é uma coisa, eu diria, ainda está no método não científico propriamente dito, está no método só experimental. Para ser científico tem que passar para o número, para a fórmula, para a equação, para a lei, aí vira ciência, ainda é mesmo empírico. É assim porque a psiquiatria é empírica até hoje, não é científica, porque dizem, o sujeito está com depressão, tá? Depressão grave, depressão leve, depressão suave, depressão melancólica, ideia de suicídio. São os consensos que a gente faz. Mas vem cá, como é que ele tem a depressão com ideia de suicídio? Qual é a substância que vocês dosaram no sangue dele? Ou qual é o produto que está gerando no cérebro dele a ideia de depressão? Não tem. Então, toda a psiquiatria, toda a psicologia, ela transita no consenso. Não, a maior parte acha assim. Então, Allan Kardec também usou o consenso. Usou o seguinte, a maior número de respostas que coincidiam sobre Deus, ele deu como boa. Mas muitas vezes ele criticou, discutiu com o espírito, porque ele não aceitava as coisas feitas, ele não comia prato feito, que o prato feito que a gente come agora é a comida de ontem, né? Mexida assim e tal, e botam na mesa, a gente tem que comer aquela coisa pronta. Tem gente que aproveita prato feito. Enfim, ele fez 3 métodos científicos dentro do que ele pesquisou: randomização, multicentrismo e, no caso dele, ele estudou estatística com as probabilidades. Quanto maior a probabilidade, se fosse 90% das respostas coincidentes, ele deu como boa. Nunca seria 100%. Então, essa é a base do pensamento espírita. Foi assim que ele começou. E aí ele foi fazendo as suas perguntas. E o primeiro livro dele é o Livro dos Espíritos, vocês conhecem, que tem 1019 perguntas. Perguntas sobre a origem do mundo, perguntas sobre o mundo dos espíritos, perguntas sobre as leis morais e perguntas sobre as penas e as recompensas que nós possamos ter de acordo com as nossas atitudes. São 4 grandes partes. Fora isso, vocês vão ler livros, vão estudar, vão ouvir o espírito A, o espírito B, não é? Pode fazer o que quiser, mas tudo isso é um problema de vocês acreditar ou não acreditar, e se acreditar, vocês vão ser responsáveis se seguirem ou não aquilo que foi dito. Pode estar certo, pode estar errado. E além disso, dessas questões de consulta, o Plauto ali me mandou um e-mail muito criativo, não foi, Plauto? Mãe de Ná prende o seu amor em um dia. Vocês conhecem essa piada? Não? Alguém conhece que a Mãe de Ná? Não são 3 dias, não. Pega o seu amor em um dia, Mãe de Ná. Foi, Plauto? Então é o seguinte, aí aparece a Mãe de Ná cachimbando, cheia de colar, tal, aquela coisa toda, um turbante lá, gordona, porque mãe de santo não pode ser magra, né? Tem que ser aquele negócio. Aí, clica aqui, aí aparece a Mãe de Ná, né, Plauto? Clica aqui, trabalho. Faça o seguinte, compre 1 quilo de maconha. Tá bom. Coloque na capanga do seu amor, na mochila do seu amor, melhor dizendo. Colocou. Então, já comprou 1 quilo de maconha, já colocou aqui na mochila do seu amor. E agora, queridinha, diz que aqui 193 100%. Fica preso 100%. Não falha. Falha, Plauto.
Falha essa falha? Por quê? Então, pessoal, isso aí é uma ironia, mas isso realmente faz parte das pessoas que vão ao centro espírita, consultam-se com os médios e acham que as coisas são assim, tão simples e elementares. Então era isso que nós queríamos falar em relação à aula de hoje, a formação do pensamento espírita, que o finalismo dele é encontrar Jesus, que um dia a gente vai, no nosso trabalho, chegar a esse capítulo. Vamos passar para a aula passada, que a gente parou na pergunta... Mas o 3 dias ou um dia, ó, Plauto? Hein? 3 ou um dia? É. 193. Tá bom. Vamos trocar aqui, ô Amilcar. Qual foi a pergunta que a gente parou? Né? Não, isso a gente já viu. 80. Eu sei que tem gente chegando hoje, mas eu peço desculpas, tá? Porque a aula já está andando, ó, há 1 ano e meio, 2 anos essa aula. A pergunta que Allan Kardec, número 80, fez aos espíritos é a seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorre na origem dos tempos? Quer dizer, quando foi a primeira criação do mundo ou das coisas, foi naquela época que os espíritos foram criados, ou isso tem sempre uma continuidade? Aí o espírito responde: é permanente, ou seja, Deus jamais deixou de criar. Muito bem, quais são os comentários? Não há como conceber Deus sem criar, mesmo porque por uma fração infinitesimal de segundo. Ele sempre cria. Aceitar essa concepção é negar sua eternidade, a eternidade da criação. Ou seja, o fato de Deus ficar um momento em ociosidade é o mesmo que aceitar a sua eternidade, a sua plenitude, a sua continuidade em tudo que faz. Como ele é eterno, ele não pode ter interrupção na sua própria existência, e a falta de criação seria um lapso nessa existência. Ele sempre cria. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria, diz o espírito, respondendo a Allan Kardec, qual todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda mais uma vez, ser sua origem um mistério. Aqui nós temos que entender a honestidade do espírito. O espírito chega um momento, ele diz: não sei. Eu acho tão bonito isso, porque todo religioso diz que sabe, que vai dar uma solução, que vai rezar, que a fé dele vai salvar, e blá blá blá, mas tem um momento que nem o próprio espírito sabe. Ele é honesto, ele é honesto, ele não sabe, ele é honesto, ele não sabe, é um mistério. Enfim, não paira a dúvida da criação do homem apresentar duas expressões distintas. Então, como é que nós podemos ser criados? Vamos lá. Primeiro, enquanto somos seres biológicos, isso é óbvio, reprodução sexuada, tendo como meio o espermatozoide e o óvulo, isso nos seres sexuados.
também tem criação assexuada, que não é o caso que nós estamos estudando. Nesse caso, satisfaz-se a primeira lei da biogênese, formulada por Pasteur. Todo ser vivo procede de outro ser vivo. Foi isso que ele descobriu, com a fermentação do álcool. Aí descobriu que as bactérias que produziam Saccharomyces cerevisiae iam reproduzindo. Então ele notou isso. Isso é uma lei. Agora, enquanto ser espiritual, a origem é desconhecida. Porém, sabe-se alguma coisa, o espírito não ser gerado por outro. Tá claro? O espírito não tem útero, o espírito não tem pênis, ou não tem gônada, não tem nada. Ele não vai criar um ou outro. Só se cria dentro da matéria, ou também dos seres vivos. Todo ser vivo, eles têm a reprodução deles. Bom, baseado nisso, quando Jesus disse, isso está em Mateus, uma resposta ao alto rabino fariseu Nicodemos, que foi visitá-lo e que vocês conhecem isso. Nicodemos era um alto rabino, fariseu, do clero, foi à noite escondido, porque não podia de dia aparecer consultando Jesus, que seria uma situação difícil para ele, e perguntou a Jesus, e Jesus respondeu: em verdade, digo-te, se o homem, Jesus, não renasce da água e do Espírito, água e Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, esse Espírito aqui com E maiúscula, é Espírito. Não te admires que eu te haja dito isso, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Essa linguagem toda é absolutamente metafórica, tá? Metafórica, completamente ininteligível para nós se não abrirmos a significação dessas palavras. Então Allan Kardec abriu isso para nós, essa metáfora. Vamos ver aqui. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessa palavra, dessas palavras, que se atente sobre a significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeito eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. No caso do homem e de outros animais mais evoluídos, a água lembra a bolsa amniótica, que mantém o feto nela submerso dentro da placenta. Então, a água era o sinônimo de fertilidade. A água era o sinônimo de vida, era o sinônimo da criação. Isso está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Deus criou o mundo, e o mundo saiu da água. Bom, essa era a concepção dos antigos. Assim, no livro Gênesis, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas. Aqui, a água está gerando o firmamento, que as águas produzam animais. Olha as águas gerando animais vivos que nadem na água, e que as águas ainda produzam pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Então, segundo essa crença, a água se torna símbolo da natureza material, como o espírito é da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não
renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo, já que a água vai gerar o corpo, a matéria, e a sua alma, já que a alma é o espírito, é nesse sentido que o princípio se compreendeu. Então, nesse momento, Jesus diz o seguinte para Nicodemo: Nicodemo, se você não renascer num corpo físico, com o seu espírito, que no caso, o espírito ligado ao corpo nós chamamos alma, dependendo da teologia, né, da doutrina religiosa, você não poderá evoluir. Então aí está o princípio da própria reencarnação na Bíblia. Quer dizer, Jesus mostrando renascer. Renascer. Não é renascer no paraíso, é renascer da água. Da água, da matéria que a água gerou. Bom, e ainda Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que é biologia é biologia. E o que é nascido do Espírito, esse Espírito, é o Espírito de Deus, é Espírito. Esse devia ser minúsculo, esse é. E Jesus estabelece uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne e indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe dele. Então aí já há uma dualidade na criação. A criação do Espírito, que nós não sabemos como foi criado, e a criação do corpo, que é um fenômeno da biogênese, da origem da vida. Bom, em seguida Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Quer dizer, ninguém sabe. Ele vai para um canto, vai para o outro, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, qual é a sua origem, qual é o seu fim. Aí pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem Ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabe de onde vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe reconheceria o começo. Então aqui é algo muito etéreo, muito indefinido, a criação do Espírito, o destino dele, o caminho dele, ninguém sabe exatamente nessa passagem de Jesus. Muito bem. Então a síntese do que nós dissemos aqui sobre a sua dualidade da criação, espírito e o homem ele renasce da água, lembra a placenta do útero dos animais. Nesse caso é um ser biológico. O homem, como ser espiritual, não renasce, é criação do espírito. No contexto de Allan Kardec, usa a sinonímia para designar o Espírito de Deus. Ou seja, ele nasce do Espírito de Deus. Ele é um ser imortal, ao contrário de biológico, que é mortal. Então, é essa que os espíritos puderam dizer. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Que aí não tem matéria? Aí o espírito responde: como pode-se definir algo quando nos faltam termos de comparação e precisão vocabular e conceitual? Um cego de nascença pode definir a luz? Ou seja, o espírito diz: como é que vocês querem entender alguma coisa que vocês nem têm condições de entender, vocês não têm nem inteligência para entender, vocês não têm nem experiência, vocês não têm nem conhecimento, vocês não têm nem pesquisa. Ou seja, imaterial não é bem o vocábulo, incorpóreo, ou seja,
que não tem corpo, ser exato, na medida que, sendo a criação o espírito, há de ser alguma coisa, ele é alguma coisa, é uma matéria depurada, quintessenciada, vem daquilo que nós fazemos nos alambiques, quando nós queremos pegar um álcool a 100%, aí e tirar a água dele, nós fazemos a evaporação daquela água diversas vezes e depois condensamos até ficar 100% álcool. E também às vezes fazemos com os vinhos, para o qual não dispõe de analogias. Enfim, tudo é muito difícil para se compreender. Então Allan Kardec comenta: dizemos ser os espíritos imateriais na medida que são constituídos de essência diversa de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Também não disse grande coisa, não acrescentou nada. A um povo que cego faltariam palavras para exprimir a luz e os seus efeitos, claro, não tem dúvida. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pelo ouvido, olfato, paladar e pelo tato. Ele não vê, mas os outros sentidos parece que dão a ele uma plenitude de percepção. Não pode compreender as ideias e conceitos que lhe passam pela percepção que lhe falta, ou seja, se ele visse, ele ia ter outras ideias e conceitos. Da mesma forma, em relação à essência dos seres sobre-humanos, comportamos-nos como verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por tentativa de imaginação. Essa passagem para nós é importantíssima, porque ficam definindo o espírito por uma série de coisas, mas não há uma definição precisa para o que sejam os espíritos, tá? Espírito, não há uma definição precisa, nem os espíritos conseguem. Bom, aí vem os comentários. O espírito de início confessa problema muito bem estudado no âmbito da filosofia, ele é inteligente. Ele chama isso de erro. O que é erro? É a falta de não conformidade do conhecimento com a coisa conhecida. Ou seja, se eu não conheço uma coisa, eu não posso definir a coisa. Então, eu não tenho a conformação daquilo que eu conheço, daquilo com que eu defino. Se eu não conheço, por exemplo, um avião, eu não posso definir o que é um avião. Eu posso definir que é um pássaro voador, um pássaro de aço. Então, todo erro, ele se baseia na falta de conhecimento. Está claro isso? Tudo que é erro é falta de conhecimento do fato. E a oposição e antítese do erro é a verdade, que é a relação de conformidade entre conhecimento e a coisa conhecida. Então, se eu sei que o corpo cai àquela velocidade, né, da gravitação, então é uma verdade, aquilo é uma conformidade. Como nós não temos condições de conhecer o espírito, então nós não temos condições de definir aquilo que nós não conhecemos. Qualquer definição será um erro, e por isso o espírito quer evitar cair nesse erro filosófico, lógico-filosófico. Afinal, como definir algo cuja natureza é desconhecida pelo homem, considerando-se inexistir no mundo material algo que, mesmo por semelhança, possa servir de comparação? Nós não temos nem como comparar. Nada compara. Ah, é um vapor, não dá para comparar. É uma energia eletromagnética, não há para comparar. Nós não temos como comparar. Fica-se assim com a falta de conhecimento, o erro. Então Allan Kardec, para tentar ser didata, ele quer ser didata, ele diz lá em cima, vamos deixar lá em cima, vamos voltar, ele diz ali, aqui ó, dizemos ser os espíritos imateriais, na medida que são constituídos de essência diversa de tudo
que conhecemos sob o nome da matéria. Ele opõe a imaterialidade à materialidade, o material ao imaterial. O imaterial é a ausência da matéria. Então ele tenta o quê? Vamos subir aqui. Ele tenta hercúlea, heroicamente, como didata, uma tentativa de opor às afirmações. Ou seja, o que não é preto é branco, o que não é quente é frio, o que não é corpóreo físico é incorpóreo, é não físico. Isso que ele tenta definir, mas não define nada. Então vocês estão vendo que as coisas não são assim, certas, precisas, nem no Allan Kardec, nem entre os espíritos. São etapas de conhecimento que nós estamos chegando. Os espíritos têm fim, compreendes que o princípio que eles emanam seja o eterno. Mas o que indagamos é as suas individualidades têm um fim. Ele pergunta, tem fim, mais uma vez? Tem um fim, e se num dado tempo mais ou menos longo, o elemento que se encontram formados não se desagregará, retornando à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais? É difícil compreender uma coisa que teve começo e não tem fim. É verdade? Para todos nós é isso. Como é que tem uma coisa que começa e não tem fim? E mesmo com fim ela não desagrega, o nosso organismo não desagrega, hein? Não vira carbono, não vira hidrogênio, não vira as substâncias. Então ele quer saber se tem fim. E lá vai o espírito dar lambada nele e responde: há muitas coisas que não compreendeis, em razão da vossa inteligência ser limitada. Ele não quer dizer que Allan Kardec é burro, porque o espírito é sensível. Mas diz, meu caro, você quer entender um negócio que você não pode entender. Você é limitado. Não dá para você entender essa equação biquadrada. Você só sabe fazer conta de dividir, ou de somar, e olha lá. Então ele quer ser gentil. Porém, isso não é motivo para as repetides. Começa a questionar o próprio Kardec. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Afirmamos a existência dos espíritos não ter fim. É tudo que nesse momento podemos dizer. Tchau, Allan Kardec. Tchau. Tchau. Agora, vocês vão pegar aí uma porção de obra psicografada que fala uma porção de baboseiras e começa a criar coisas. Acredita quem quiser. Aqui o Plauto, que eu não vou chamar, quer vir aqui, Plauto? O Plauto aqui é testemunha. Quem acredita pode acreditar. Você acredita na Mãe de Ná? Então senta. Você é fogo, Plauto. Bom, e a Mãe de Ná faz trabalho de graça, hein? Ela não pede nada pelo trabalho dela, só cobra consulta, hein? Se você tiver que matar um boi, então, um bezerro, qualquer coisa, ela não cobra. Bom, comentário. Nesse o espírito, por meio de exemplo singelo, como da criança com seu pai, estabelece a incapacidade da inteligência humana a alcançar o destino final dos espíritos. Ou seja, não tem fim. Tchau. Tchau. Por favor, não me encheu o... Tá bom? Tchau. Essa posição indagativa de Kardec, porém o Kardec não era bobo, inteligente, ela vai seguir duas linhas de pensamento, cujos princípios e conceitos formam uma doutrina. Então Allan Kardec, ele vai seguir o que nós sabemos no mundo de filosofia. Ele segue duas ideias dele, duas linhas de pensamento que os filósofos praticam e que geraram muitas escolas filosóficas. Ele está se baseando naquilo que ele aprendeu. Só que aquilo que ele aprendeu não se aplica aos espíritos. Então, por que ele perguntou isso? Por quê? Porque ele se baseia numa doutrina chamada da causalidade, que é a linha de conexão entre duas coisas. Uma é a causa, o outro é efeito.
Está claro? Toda causa gera um efeito. Uma causa, outro gera efeito. Está claro aí? Tá, né? A causa, a segundo efeito, tem a sua ocorrência prevista pela primeira, pela causa. Ou seja, a causa é aquecer uma barra de ferro. O efeito é dilatação. Então eu posso prever a dilatação aquecendo a barra de ferro. Eu posso prever uma água ferver a 100 graus, quando aquecer a 100 graus centígrados e se tornar em vapor. A causa é aquecimento daquele vapor a 100 graus e o efeito é ele vaporizar. Isso é uma teoria da causalidade. Foi muito bem aplicada por Descartes. Descartes aplicou muito bem. Aqui tem o exemplo da evaporação. O aquecimento é a causa e a evaporação é o efeito. Muito bem. Bom, mas dentro disso, ele conseguiu, numa determinada hora, botar isso na pesquisa dele, embora não consegue explicar lá em cima as coisas dos espíritos. Toda causa gera um efeito. Causas inteligentes produzem efeitos inteligentes. Então, quando a mesa levitava, quando a sexta peão escrevia, ou quando havia um fenômeno físico, ele sabia que aquilo era gerado por uma causa. Mas essa causa gerava um efeito, que era a movimentação, só que era um efeito inteligente, ele respondia às perguntas. Isso ninguém pode questionar. Isso nós chamamos de axioma, que é uma proposição que não precisa ser demonstrada. Por exemplo, eu sempre digo, para você em trigonometria, você diz assim, ou em álgebra, a soma de um triângulo retângulo quanto é? A soma quanto é? 180 graus. É ou não é? Lembrou? Mais ou menos. Então, para eu dizer que a soma de um triângulo retângulo são 180 graus, eu tenho que fazer uma equação. Eu tenho que fazer uma equação, sei lá, na matemática do segundo grau a gente fazia. Aí fazia tal, e igualava tal, pum, igual a 180 graus. Chamava um triângulo de B, um ângulo de B, um ângulo de C, um ângulo de D, e A mais B mais C tinha. Então eu demonstrei. Então a matemática, ela vive da demonstração. Ela precisa demonstrar as proposições dela. Mas o axioma é uma proposição usada em matemática que você não demonstra. Por exemplo, se eu digo duas somas, dois números somados que são iguais, dois números somados que formam um número terceiro do mesmo valor são iguais. A soma de dois números para somar um outro número igual são iguais. Se eu disser que 2 mais 2 são 4 e 1 mais 3 são 4, eu posso dizer que 2 mais 2 não é igual a 1 mais 3? Então é um axioma, eu não preciso chegar a isso. Então ele usou isso para dizer que por trás de tudo isso havia esses efeitos inteligentes, havia essa inteligência. E ele identificou esses espíritos como seres inteligentes. Muito bem. E a doutrina finalista é aquele coitado quer dizer que tem um objetivo final às coisas. Ou seja, a causalidade, a causa que gera um efeito, vai ter que ter um objetivo final. Onde é que ele se baseia nisso? Por exemplo, num exemplo claro, nós queimamos o carvão, produzimos calor, o calor aquece a água de uma caldeira, evapora, o vapor sob pressão movimenta uma engrenagem, a engrenagem movimenta outras engrenagens, cruzam os fios e entre si e confecciona o tecido. Então a causa final, ou o efeito final, no caso, de todo esse encadeamento de causas, é a confecção de um tecido, é o objetivo final. Ele se baseou nisso, mas vamos lá. Então, a primeira causa foi a combustão do carvão,
e a finalidade é a confecção do tecido. Porém, nessas duas linhas de pensamento, não se aplicam os espíritos. O que deitou por água abaixo tudo que Allan Kardec ia propor e investigar nos espíritos. Os espíritos disseram que não pode explicar. Ou seja, essa questão, disseram, a existência dos espíritos não tem fim. Então, os princípios, a linha de pensamento do Kardec, ele baseou-se na causa e efeito, que é a doutrina causalista, que vai chegar a um objetivo final, que é a doutrina finalista, e a doutrina finalista mostra que tudo tem um tempo de existir. Está tudo dentro daquilo que nós sabemos. Allan Kardec não está errado, dentro daquilo que nós sabemos, mas nós não podemos aprender. Então, por isso que eu admiro tudo isso, porque são coisas honestas. Aqui ninguém está prometendo nada a ninguém. Nada a ninguém, não está prometendo nada, está querendo que cada um pense e articule o seu pensamento para modificar a sua vida no sentido de uma qualidade de vida psicológica e espiritual melhor. Então, a síntese dessa aula é o seguinte: sabe-se ser os espíritos. 1. Individualização do elemento inteligente universal. Isso nós vimos na outra aula, que Deus, ele produz uma inteligência que regula tudo, que são as leis da biogênese, a lei da biologia, a lei da física, a lei da química, etc. A lei da atração das massas, da reparação celular, as leis que regulam o nosso organismo, o fígado, o rim, o pulmão, etc. Então, esses espíritos, eles têm uma inteligência, como o nosso organismo tem. São seres inteligentes. Mas só que a inteligência deles é uma inteligência que eles encadeiam as ideias, formam o raciocínio. E formando o raciocínio, eles podem formar um juízo. E formando um juízo, eles podem diferenciar as coisas. Então, é mais do que uma inteligência, é um desenvolver de uma inteligência. Isso eles sabem. Eles são um tipo de matéria e energia produzido pelo próprio Deus quando criou o universo, através do que nós chamamos fluido cósmico universal. Não se pode conceber um ser sem ter algum tipo de matéria e energia, porque, segundo Einstein, matéria e energia é um complexo único agora, dependendo da velocidade da partícula que nós aceleramos essa partícula. Se nós aceleramos essa partícula à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ela vira um feixe de luz radiante. Se essa partícula fica num estado mais inicial, ela vira a matéria. E finalmente não tem fim, não se sujeitam ao tempo. Então aqui são as referências bibliográficas para quem quiser ver se isso é mentira ou verdade o que eu falei, porque tem que mostrar, né? Matou a cobra, tem que mostrar o quê? Como é que é? O pau. Não é isso? Então, é essa aula que eu queria passar para vocês, dar um contexto de realidade a tudo que nós estamos falando, um contexto de veracidade, de honestidade, mas lembrando sempre que à medida que a gente for evoluindo, vamos chegar ao ápice da nossa aula, que é Jesus. Aí nós vamos estudar a moral evangélica, mas à luz de todos esses conhecimentos preliminares, porque o Espiritismo não é uma religião. Ele não tem papa, não tem padre, não tem ofício, não tem sacramento, não tem ritual, não tem culto, não tem nada. Tem pessoas que querem pensar e descobrir a sua verdadeira essência, mas tem um modelo e tem um guia. Esse modelo e esse guia para nós é Jesus. Então a gente tem um paradigma a seguir, que foi Jesus e que é Jesus com os seus ensinamentos.
Então a proposta dele é trazer tudo aquilo que Jesus disse metaforicamente e que a igreja, através desses dois séculos, se disse proprietária, mas como ela falhou na sua missão, ela não conseguiu passar exatamente o que Jesus propôs e, pelo contrário, se tornou um Estado, né? Que o Vaticano, vocês sabem que é um Estado. Alguém sabia que o Vaticano é um Estado? Não. Né? Sabe? É um Estado dentro da Itália. A Itália não entra dentro do Vaticano, a polícia italiana, a justiça italiana, ninguém entra lá. Eles têm a justiça deles, tem as leis deles, tem tudo dentro deles lá. E tem representantes em cada país, semelhantes a embaixadores, que para nos embaixador chamam de núncios apostólicos, que é apóstolo, que vai dizer. E tem representantes também na ONU. E o Papa, ele tem um poder tal que ele legisla, ele é o legislativo, ele é o executivo e ele é o judiciário. Vocês sabiam disso ou não? Ele tem todos os poderes porque ele foi investido de acordo com o dogma da igreja na figura mais próxima de Deus. E quando um Papa renuncia como esse, dá uma confusão bárbara. Se ele é o mais próximo de Deus, como é que ele não conseguiu resolver os problemas aqui da Terra? Já acabou. Morreu. Agora o outro que vai ser infalível. Esse já se tornou falível, que saiu do trono. Agora vamos. Não posso o quê? Não posso renunciar? Não, mas ele é o mais próximo de Deus, ele sabe tudo, ele é o Santo Papa, né? Bem, nós estamos terminando a nossa aula, mostrando que o Espiritismo, ele é a nossa luz, tá? Ele nasce do iluminismo, de uma certa maneira, como filosofia, que foi a filosofia das luzes no século XIX, que possibilitou a Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Foi a luz de Robespierre, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, desses homens incríveis, é que surgiu um novo quadro de liberdade para o mundo ocidental, que inspirou a independência dos Estados Unidos, que inspirou aqui o nosso fracasso com Tiradentes, mas que colocou o mundo contra o absolutismo monárquico. Então ele só pôde nascer na França, porque a França era o único país que aceitaria, pela sua liberdade filosófica, o advento do espiritismo. Ele não podia ser num país protestante, num país anglicano, porque Allan Kardec, antes de começar, já ia ser punido. Então, como a França tinha esse clima de liberalismo, trazido pela Revolução Francesa, né, pelo iluminismo, então ele pôde se expandir, embora houvesse muitos problemas contra ele, né? Então ele é um método racional, científico, de nós reencontrarmos aquilo que nós perdemos, que é a nossa ligação com Deus. E eu fecho a aula com uma passagem de Lucas 17, que diz o seguinte aos fariseus. Os fariseus eram os críticos de Jesus. Aí perguntaram a Jesus: mestre, aonde está o reino dos céus? Não é assim, Jorge? Aonde está o reino dos céus? Porque Jesus falava reino dos céus o tempo todo. Aí Jesus diz: o reino dos céus não está aqui, não está acolá, não está acima, não está abaixo. O reino dos céus está dentro de vós. Vocês é que vão descobrir esse reino maravilhoso que está dentro de vocês. Então terminamos a nossa aula e vamos à prece de encerramento.
Cadê o papel dos... Cadê? Sumiu o meu papel? Não tem ninguém aqui para irradiar? Esse aqui quem é? Prece. E aqui? Isso aí, irradiações. Prece, radiações. Prece ou irradiação? Prece qual é? Elmira? Tem certeza? Elmira. Irradiação. E aqui? Irradiação. Vamos. Então vamos lá. Ave Maria. Jesus, Divino Mestre, encerramos aqui o nosso trabalho, agradecendo a boa presença dos espíritos que acompanham o curso e peço que a bênção vossa e de Deus Todo-Poderoso se estenda sobre todos os nossos alunos e sobre os seus amados, parentes e amigos, que eles venham mentalizar. Que cada um saia daqui fortificado no seu ânimo, cheio de esperanças e de força moral e de decisão para enfrentar o cotidiano da vida. Que não lhe falte a fé, essa fé que remove montanhas, a fé consignada à sabedoria de Deus, que movimenta o universo, cria e recria e, sobretudo, nos passa o seu amor. É sob esse signo da fé, da confiança incondicional na sabedoria divina e no amor que tem por todos nós, filhos seus, sem qualquer acepção, sem qualquer discriminação, independente da religião que cada um siga, porque o que vale para o homem são as suas boas ações, sua participação no mundo, ativo e solidário, fraterno e caridoso. Peço nesse momento pelos irmãos cujos nomes estão nesses papéis e se encontram em estado de doença, que as energias positivas, mentais e espirituais migrem para os endereços que aqui foram colocados. Peço também por esses irmãos que desencarnaram, que tenham assistência espiritual. Peço pelo meu amigo Ricardo Areosa e sua esposa desencarnados nessa madrugada. Enfim, Jesus, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 4
de março do ano 2013, pela graça de Deus. Eu tenho uma palavra, hein? Na próxima segunda-feira eu vou ter que estar em São Paulo, nesse mesmo horário.